Hoje a gente vai fazer aqui, para todos, apresentar o que significa DNA espiritual, de que forma nós podemos controlar nossas emoções, de que forma podemos atrair mais saúde. Então, isso que a gente vem falando ao longo do ano de 2016, de crenças limitantes, de sistema de crenças como um todo, algumas ferramentas que a gente utiliza aqui. Então, tudo isso vai ser resumido na noite de hoje com essa questão do DNA espiritual. Então, eu peguei alguns livros de Deepak Chopra, peguei algumas canalizações de Kryon, o livro Biologia da Crença também, As Cartas de Cristo, e mais 2 livros que eu não me lembro agora, mas eu fiz um estudo e tentei trazer para cá, extrair o que a gente precisa mesmo para entender o que seria. Então, DNA, quando a gente estuda lá a biologia, o ácido desoxirribonucleico, a gente até tem dificuldade de decorar esse nome, né? Mas fica na ponta da língua. Esse ácido contém instruções genéticas utilizadas no desenvolvimento e funcionamento de todas as coisas viventes. Então, esse é o pontapé inicial para a gente saber mais ou menos o que é isso, do ponto de vista biológico, também na espiritualidade. Então, nosso patrimônio espiritual. Por que patrimônio espiritual? Alguns cientistas, eu vou até mostrar daqui a pouco, alguns experimentos que foram feitos com o DNA, e vocês vão verificar como é interessante. Cientistas provam que o DNA pode ser reprogramado por palavras e frequências. Isso a gente já vem mostrando aqui, né? Questão lá do arroz que colocou na água, quando se falou palavras de otimismo, de amor, de respeito, então a água cristalizou. Quando falou palavras de ódio, aquela água escureceu. Então, isso a gente já vem falando, já vem estudando. Então, o que é o nosso DNA? É o nosso projeto pessoal, é aquilo que herdamos de nossos ancestrais, de nossos pais. Por isso que às vezes os médicos perguntam, né? Tem diabético, sua mãe é diabética, seu pai é diabético, tem problema cardíaco, não é? Isso porque o DNA, ele é muito forte. Ele é muito forte. O homem original, ele tinha mais facilidade para utilizar todo o potencial de DNA, até 100%. Mas aí, com a queda do planeta Atlântida, isso que a gente já vem também estudando, Atlântida, Lemúria, então a gente começou a perder um pouco a essência. E a perda dessa essência faz com que a gente só utilize 30%. Com exercício de ativação, a gente pode até chegar a 35% e começar a curar coisas mesmo físicas. Então, é nossa informação mental, física, emocional e espiritual. Então, está tudo conectado. Então, a ciência junto com a religião, sim. Religião no sentido de ligar, no sentido de mostrar a espiritualidade, né? Vou falar aqui religião como forma matriz, como forma de adotar todas as manifestações também. Então, a espiritualidade e a ciência estão sim andando juntas. Muitos cientistas, como o próprio Amit Goswami, ativista quântico, ele vem provando reencarnação, vários fenômenos que, sinceramente, não vale mais a pena a gente perder mais tempo para provar nada a ninguém. É apenas ponto de vista, né? Quem não acredita, pronto, muda o canal e pronto, né? Sempre deixam algum comentário, mas o que importa é que a gente fala aqui. Não mexe, porque a gente tem convicção da canalização, do que recebe, que no Água Jaruanda mesmo nós temos nossas canalizações dos mentores, e eles vêm trazendo essas manifestações mais quânticas mesmo, ligadas à própria programação de DNA, à própria ligação nossa com o cosmos, como o pai Damião fala. Então, contém no DNA. O que é que contém no DNA? Então, vocês aí de casa também, registros de disfunções e doenças de toda uma família codificada, por isso que é o código, como genética e transmitida por DNA de geração a geração. Então, nós temos uma tendência, né, em receber essa herança. Minha mãe tem problema de varizes, então eu já sei que eu vou ter. Então, você já manda o comando, né, para o universo. Você já mandou que vai ter o problema de varizes, então você vai ter. Porque nós criamos nossa realidade. Então, não adianta você pensar o contrário. Se você diz que vai ser cardíaco porque seu pai é cardíaco, então você vai ser, porque você já deu um comando para a sua célula, para o seu sistema celular, para o seu DNA. Então, daqui a pouco vocês vão ver como é uma coisa muito mais forte do que a gente pensa. Na barra de Axis nós temos as ferramentas de lançar para o universo me surpreenda, o universo responde, e ele responde mesmo. Então, quanto mais você manda gratidão, mais você recebe benesses. Quanto mais você manda ódio, você recebe de volta. É o efeito bumerangue. Várias coisas que nós já falamos aqui em palestras anteriores, como na física quântica, o efeito da onda, no colapso da onda. Então, a codificação emocional e mental do sistema distorcido de crenças. Para quem não sabe, está vindo hoje, está vindo a primeira vez, o que é sistema de crenças, gente? Não é crença religiosa.
em que pese também a crença religiosa, ela possa fazer uma manipulação de massas. Então, o sistema de crença é aquele que já determina de que forma você deve pensar, desde criança. Principalmente a criança de 0 a 7 anos, às vezes a mãe da criança, ela diz assim, menino, não vá ali não que tem uma barata que vai lhe comer. Pronto, mandou para o código genético da menina, o DNA lá, já assustou e então a menina vai crescer e vai ter medo de barata o resto da vida. Não tem quem faça. Então vai fazer terapia, regressão e aí ela vai descobrir a origem lá na infância. Isso seria um exemplo de sistema de crença. Ou então aos pais que negativamente interferem no filho, você não vai ser igual ao seu irmão, você não vai conseguir isso. Tudo isso vai guardando, o DNA genético vai guardando e a criança realmente, ela vai ter dificuldade. Na vida adulta ela vai sim ter bloqueios com relação àquela coisa. Muitas crenças com relação a dinheiro também, a gente fala que é pecado você ter dinheiro, então vê o dinheiro como uma coisa suja, então você cresce tendo medo de dinheiro, tendo medo até de cobrar alguém que lhe deve, porque você foi condicionado dessa forma, que você precisa de dinheiro para o básico. Então, outro dia também a gente colocou um vídeo e aí a menina comentou lá embaixo, esses terapeutas só falam em dinheiro. Aí eu nem respondi, né? Porque mexeu com ela. Então, se mexeu com ela é porque ela tem alguma coisa mal resolvida com o dinheiro. Então, se mexeu, então procure saber o que é que está mexendo. Então, em outros sentidos também, relacionamentos. Às vezes a criança é criada com a mãe brigando muito com o pai. E quando cresce, ela diz que não vai querer casar. Então, tudo isso é reflexo da crença que foi criada. Isso é crença individual. Imagine a crença coletiva, aquela que é colocada na televisão, no dia a dia, de violência, de tudo isso. Então, o que é que acontece com a violência? Se nós que estamos aqui, o Água Jaruanda, vocês que estão em casa, começam a emanar sentimentos positivos, basta 1% do sentimento emanado de forma positiva, que já bloqueia os 99% negativos. Pessoas que fazem mutirões de meditações conseguem diminuir, inclusive, a violência daquele local onde as cidades estão muito violentas. Isso já é testado pela ciência também. Como eu falei no início, o ser humano original ele tinha 12 filamentos de DNA. Então, esses 12 filamentos representam 90%. Imagine que nós perdemos e hoje nós só temos 30%, como eu falei. Então, esse DNA foi programado para viver centenas de anos. Então, Pai Damião aqui mesmo, ele disse que nosso corpo, né, do ser humano aqui, nós poderíamos viver 200 anos. Isso é se nós utilizássemos essa potencialidade do nosso DNA. Então, 30% significa que nós não podemos exercer algumas atividades e que nós adoecemos, gripamos, temos alguns problemas e não conseguimos nós mesmos nos curarmos, entendeu? Precisa usar medicamentos para que essas nossas células elas vão se regenerando quando nós podemos sim dar o comando. Então, esse comando é o que eu falo, através de quê vai dar esse comando? Então, através de emanações, meditações, da música, trabalhar as emoções. Então, são vários mecanismos. Não é difícil a gente começar. Então, atualmente o DNA da humanidade possui apenas 2 hélices, como eu falei. Então, imagine se nós pudéssemos utilizar todas. Nós iríamos ter vida longa, como o pessoal de Pleiades, né, que Mônica de Medeiros, ela fala que lá os seres vivem 400 anos sem dores. Quando chegam nos 400 anos que cumpriram a missão, eles mesmos desintegram e não tem mais aquela coisa da dor, que nós sentimos muito dor aqui. Basta uma dor de dente que a gente desmonta, né, gente? Então, ativação, reconexão e recodificação do DNA reunificam novamente as 10 fitas desconectadas com as glândulas endócrinas, o hipotálamo e a pineal, que se encontram em um estado atrofiado, reconectando com o nosso ser dimensional elevado. Então, essa fonte foi de Cryon, do serviço magnético. Vocês podem acessar, tem vários no YouTube, tem no Google. Cryon, ele é um serviço magnético prestado à nossa raça. Ele vem dando muitos comandos, muitas falas e ele fala muito do DNA. Vocês vão ver vários textos interessantes. Inclusive, ele faz até algumas canalizações de como você ativar esses filamentos adormecidos, que é o DNA lixo que os cientistas dizem, né? Quando os cientistas começaram a estudar, disseram que era o DNA lixo que a gente não precisava, sendo que na Lemúria e Atlântida utilizávamos todos, quando nós éramos moradores de lá, né? Porque muitos nós viemos dessa fase. Então, a pineal, que é a glândula
que está lá dentro da cabeça, a glândula pineal, ela está calcificada por várias questões, alimentação, os refrigerantes estão enlatados, a própria água que nós tomamos às vezes não é muito boa, então tudo isso vai dificultar um pouco a nossa conexão com o nosso DNA divino. A ativação do DNA completo de 12 filamentos criará a conexão entre os nossos códigos genéticos humanos e nos dará acesso a todo conhecimento e sabedoria. Então vejam o que eles estão deixando nas plantações, que é um assunto muito sério, inclusive vai ser tratado no primeiro encontro de ufologia de Sergipe, que vai ser dia 4 de junho, aqui em Aracaju. Divulgaremos em breve e nós vamos tratar desse assunto aqui com o Jevaé, da revista UFO, e ele vem fazendo esse estudo em loco, ele vem visitando os locais aqui no sul do país onde tem sido apresentado. Então, eles vêm mostrando o que? Flor da vida, o que é a flor da vida, imagens do DNA espiritual, alguma coisa eles estão tentando mostrar, mas é porque a gente demora, né, a tentar pegar o que eles querem, mas até 2019 muitas revelações serão feitas mesmo, e que bom, né, nós vamos poder nos conectar mais de forma eficaz com nossos seres raiz. As emoções interferem diretamente no comportamento do DNA. Então, imagine uma pessoa que já acorda reclamando, que dormiu pouco, que está gorda, que comeu demais, que queria comer mais. Então, o tempo todo você fazendo isso, você já dá comandos quando você acorda, já sabe como vai ser seu dia. Não tem como seu dia ser diferente. Já as pessoas que acordam agradecendo, as coisas são mais fáceis de serem vividas, entendeu? Então o DNA interfere diretamente no comportamento e cria a realidade. Então é a nossa mente, gente. É aquilo que a gente fala muito também, formas de pensamento. Formas de pensamento é o quê? Você vai criando essa imagem negativa, vai criando, então anda com você como se fosse sua irmã gêmea aqui do lado. Então algumas pessoas mais sensíveis conseguem enxergar aqui do seu lado, às vezes até seres monstruosos, que são essas formas de pensamento que para você se livrar, haja tratamento, né? Haja terapia, haja florais, barra de axis, reiki. Então a gente pode, desde o início, quando a gente já se percebe, aquela coisinha já atormentando, a gente já pega nosso lado sombra e dá um stop, né? Porque nós temos sombra e luz. Então a gente faz a opção de alimentar, qual hoje eu vou alimentar, né? Vamos falar dos experimentos agora, muito interessante. Eu separei 3 experimentos aqui para vocês verificarem como a ciência vem mostrando. Veja a relação entre o DNA humano e a matéria física. Então esses dois, esse Vladimir Poponin e Peter Gergiev, eles fizeram um experimento com com um tubo de ensaio, né? Então eles pegaram o quê? Comportamento de fótons e matéria quântica do mundo e colocaram nesse tubo aqui. Então eles colocaram essas energias e essas células, no primeiro aqui que vocês ficam vendo, essa célula aqui, elas ficam desvirtuadas. O que tinha lá dentro desse tubo, ele ficou energeticamente desordenado. Depois ele pegou o quê? Um DNA humano, passou qualquer coisa assim na língua da pessoa, colocou o DNA lá dentro. Vocês vejam como o DNA, ele atraiu toda a situação que estava ao redor. Então todos os elementos ali, eles se agruparam ao DNA. Depois eles retiraram o DNA de dentro do tubo de ensaio. Veja o que aconteceu. Significa o quê? Que a mensagem ficou. Ele conseguiu deixar o comando. Então é bem interessante. Quando a gente se comunica com as pessoas, nosso DNA, ele tem influência com os outros. Não é uma coisa isolada. Eu tenho o meu, você tem o seu, não. Quando a gente convive uns com os outros, dá um abraço, então ali já existe toda uma energia que vem junto, espiritual, com o nosso DNA. Então ele resumiu que as células do DNA influenciam a matéria por meio dessa forma de energia. O DNA mudou o comportamento das partículas de luz. Então vocês vejam como é importante, como o DNA ele tem a capacidade de dar esse comando. O experimento número 2 foi no exército americano. No exército americano eles fizeram o quê? Eles pegaram pessoas e colocaram numa sala. E na outra sala eles pegaram o DNA, pegaram a amostra, passaram também na língua da pessoa e colocaram na amostra esse DNA. E o que aconteceu? O doador ficava isolado na sala e eles iam exibindo vídeos de violência, vídeos de amor. Então, quanto mais ele exibia o vídeo, a pessoa que estava lá na sala, ela tinha as emoções e o DNA lá fora, eles iam se conectando com as emoções dele, o que ele ia sentindo. Então eles foram afastando
e até uma distância de 563 quilômetros. Imagine, gente, pegar aqui a minha saliva e levar para Recife. E aqui você coloca um filme de terror e eu aqui assustado, meu coração acelerado, e lá em Recife o meu DNA respondendo, para você ver como é uma coisa impressionante. Então essas células vivas estão permanentemente conectadas e isso não é afetado pela distância e nem pelo tempo. Interessante. Então esta não é uma forma de energia localizada, é uma energia que existe em todas as partes o tempo todo. E o experimento número 3, eles pegaram 28 amostras de DNA de placenta humana e fizeram o quê? Sentiram gratidão, amor e apreço. Então o DNA ele foi se relaxando, e depois eles colocaram sentimentos de raiva, de estresse, e aí o DNA ele também respondeu apertando-se, ficou retraídos. Então vocês vejam, imaginem vocês isso, o tempo todo uma pessoa com medo, o tempo todo uma pessoa reclamando, o que é que o organismo não faz? Doença. Então o segredo é esse, de adoecer e de ficar saudável, é você dar o comando energeticamente. Por isso que nossos chakras eles já começam a ficar desintegrando, já ficam fracos, porque tudo está conectado, né? Então, no nosso processo de ascensão, conforme a gente vai levando nossa vibração, nosso DNA vai se conectando e essas crenças baseadas no medo são liberadas, né? O cérebro reptiliano, que é o grande responsável pelo instinto de sobrevivência que nós temos. Então, quando a gente tem um medo, a gente fica logo trava e o cérebro já nos trai. Então aquele medo que você chega ali na porta e passa um carro, você já pensa que é um bandido, né? Vem alguém pega no seu pé, você pensa que é uma cobra. Então o tempo todo o nosso lado do medo é que nos faz não viver tão bem. Então a gente tem que relaxar, então trazer mais alegria, criatividade e afastar mesmo, começar a trabalhar o medo, porque o medo é o que atrai mesmo. Medo de morrer, medo de adoecer. Então você vai mandando esses comandos para o DNA e nosso corpo ele vai reagindo. Então eu peguei 3 frases aqui interessantes. A primeira é de Buda, veja isso. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. Então Buda já dizia isso, gente. Ó. O que você sente, você atrai, e o que você acredita torna-se realidade. A gente pensa que é blá blá blá, né? Mas não é, gente. Não é. Às vezes a gente até brinca, tem aquele livro, né? O Segredo. É porque o livro Segredo a gente pega mais o foco dos meios materiais. Mas também dá certo, né? É o colapso da onda, é o colapsar. É você segurar. Segurar o pensamento e soltar para o universo. Porque se você também segura muito, você quer muito, você não consegue. Então tem que liberar mesmo a energia. Jesus disse o quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. E nas cartas de Cristo, ele fala da questão do DNA. Que o reino de Deus é tanto que no Pai Nosso que estás no céu. Então a gente já coloca Deus lá longe, né? A gente não diz Pai Nosso que está aqui em todo lugar dentro de mim. Então a gente já dá uma conexão diferenciada. Então, e Jesus veio para dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Essa é uma questão de interpretação, né? Mas aí sim, não vai deixar de rezar o Pai Nosso, né, gente? Então reza o Pai Nosso que está no céu de todo jeito, né? Mas você mentaliza que Ele está em todo lugar, inclusive dentro de nós. Porque Deus, somos todos um, né? Então Deus está também dentro de nós. Outra de Pai Damião, interessante, né? Pai Damião, aqui o mentor da casa. Na consciência está registrado todo o seu DNA existencial, sem dor nem sofrimento. Veja aí, Pai Damião também aí, falando de DNA, né, gente? Então, Pai Damião Quântico aí, quem quiser pegar os textos dele, está no nosso blog, aguasdearuanda.org.br. Entra no nosso blog e lá vai ter várias mensagens. Pai Damião já tem umas 50. Mais tarde a gente vai publicar da última segunda-feira. Seu DNA pode alterar-se. Transformação pelo som. E aí, imagine agora o que é que a gente vai mostrar, né? Frequência de 432 Hz tem efeito sobre a consciência e também no nível celular de nossos corpos. E a de 528 Hz é a frequência do amor, que conecta seu coração, sua essência espiritual à realidade em espiral do céu e da terra. Então, lá no início, né, inclusive quando transportavam aqueles blocos das pirâmides, eles utilizavam muita musicalidade. Aqui no próprio Divino Aterramento, que é a ferramenta que a gente trabalha, existem as notas musicais para as curas. Então a música ela é uma ferramenta de cura. Imagine uma música celestial, uma música de Albinoni, Beethoven, Vivaldi, Bach. Todas essas elas trazem uma paz, elas trazem cura. Agora imagine alguma música que seja bem agressiva, que incite a violência, então ela vai atrair violência. Você é o que você pensa, então você está atraindo a violência.
Deepak Chopra tem esse livro aqui, Super Genes, ative extraordinário o poder do seu DNA para ter mais saúde e bem-estar. Esse livro é muito bom também, até coloquei em PDF. Ele fala o quê? Nada é perdido no DNA. Cada célula do corpo contém o tempo todo todas as infinitas possibilidades do DNA, desde o momento da concepção até a morte. O DNA é o manancial para todas as proteínas que refazem as células, produzem outras, repõem peças defeituosas do código genético, curam cortes e arranhões. Então, é bem interessante, né, gente? Veja essa foto aqui que eu coloquei. Como alterar nosso padrão DNA. Então, o sujeito está aí, vai entrar numa maratona, né? Mas a gente sabe o que é que tem pela frente. Desde que a gente está lá no óvulo, né, que a gente já vai nessa corrida. Então, dificuldades, críticas, inveja, pessimismo, desânimo. Então, para nós realizarmos nossos sonhos, que são nossas metas, a gente vai passar por tudo isso. Então, isso a gente já dá o comando e o nosso DNA, ele vai nos ajudar, se nós realmente, efetivamente, temos interesse em expandir. Outro interessante aqui, observamos as coisas, elas ganham forma. Então, pessoa pessimista, negativamente. Negativamente, né? E mente positiva, pessoa otimista. Então, sempre vamos lembrar disso, gente. Quando começar a entrar na reclamação, a gente... não é que ninguém vai virar santo, né? A gente está na terceira dimensão, tentando a consciência de quarta, mas a gente tem que tentar. Vai tentando. Um dia passa com média 5, outra vai arrastando para 6, daqui a pouco está com uma média 8 e a gente vai passando, né? Então, a negatividade e o medo começa no momento que nascemos. Então, os pais já começam, né? O menino dá uma tosse diferente e já leva para o médico. Aí, imagine que no início dos tempos não era assim, mas hoje é. Então, são vários modismos para criar os filhos com muito medo, com muita proteção. Então, é bem interessante esse sujeito aí nessa rede. Vocês tinham coragem de ficar nessa rede, gente? Dá um cochilo aí, já pensou cair da rede? Como diz Osho, né? A vida começa onde termina o medo. Então, é bem interessante. Se você se sente animado, alegre e grato por tudo que tem, então essas emoções enviam uma frequência de alta vibração que magnetiza mais coisas para que você se sinta ainda mais animado. Alegre e grato, tudo que você tiver, essa mesma frequência vai se aproximar do campo de energia. Então é aquela coisa, né, gente? Eu só atraio, eu tenho um dedo podre, eu só arranjo um namorado que não presta. Será que é o dedo que está podre, né? É energia, né? Às vezes é o pensamento que está podre mesmo. Então, vamos mudar o pensamento de repente, né? Porque às vezes ela precisa daquele namorado para ficar reclamando o tempo todo para a amiga, para a família, que ele não presta, Então, para reclamar mais ainda. Por quê? Porque ela precisa atrair reclamação. Então, é isso, gente. Então, vamos ver a outra foto seguinte agora. Se você se sente culpado, assustado, convencido de que há perigo em cada esquina, enviará uma baixa frequência vibratória que vai atrair coisas não muito boas. Inclusive os obsessores espirituais, né? Eles estão loucos em cada esquina, tem milhares. Só esperando uma mentezinha passar ali com reclamação para eles acompanharem, o carro ficar cheio. Chega em casa já, o elevador nem cabe, né, gente? Então, veja essa foto aí dessa moça, a cara dela, né? Dá até medo, né? Então, vamos mudar logo aqui para ninguém se assustar. Então, o efeito placebo e o efeito das crenças. Então, tem vários testes nesse livro Biologia da Crença. Eles colocam pessoas que fizeram cirurgia nos joelhos, né? Eles pegaram 50% das pessoas, abriram os joelhos e aí eles mexeram mesmo na parte dos tendões, o que estava precisando. E 50% eles abriram os joelhos e só deram uma injetada de água geladinha, né? A pessoa lá sentiu que mexeu no joelho. E depois lançaram lá para fisioterapia, recuperação. E 3 meses depois eles foram observar que algumas pessoas que não fizeram a cirurgia do joelho, só foi água gelada, estavam mais curadas, inclusive, do que as que fizeram efetivamente. Então, por quê? Porque eles mandaram o comando para o DNA. A partir do momento que você diz, eu fiz a cirurgia, vou ficar bom, vou me recuperar, mesmo que você não tenha sido feito, né? Efeito placebo é isso, né? Às vezes é a pílula de farinha. E algumas pessoas hipocondríacas, elas adoecem porque a mente está doente. Então você começa a dar pílula de farinha e ela começa a ficar boa. Como é isso, né, gente? Então é isso que chama efeito placebo. Já o efeito nocebo, né, que é a crença negativa, então é aquela pessoa que pega um exame errado dizendo que tem câncer e ela morre com 3 meses desse câncer. Quando vai verificar, ela não tinha câncer nenhum, o exame foi trocado, mas ela lançou para o organismo um câncer. E existem casos e relatos também nesse livro, tem o livro Biologia da Crença e outros livros que mostram alguns casos de pacientes que com exames equivocados eles adoeceram. E aí depois que verificaram que ele não tinha, que o exame foi trocado, eles
ficaram bons, gente. Então, eles não tinham doença. Então, a mente, ela provoca isso, exatamente.